Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos dando início a mais um estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia. Estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E nós vamos continuar as nossas reflexões falando sobre o que chamamos de segundo bloco do livro do Apocalipse, que vai do capítulo 4 até o capítulo de número 11. Capítulo 4 até o capítulo de número 11 do Apocalipse, onde nós tratamos, desse conjunto que gira em torno dos 7 selos. Falamos na aula passada sobre os 7 selos e vimos que no último selo, o 7º selo, o mesmo se desdobra em 7 trombetas. Então, hoje falaremos sobre as 7 trombetas. Mas antes eu gostaria de recapitular um pouco do que falamos até aqui para contextualizar as 7 trombetas. E falamos no capítulo de número 4 que João vai até o céu e ele tem então a revelação de Deus sentado num trono, ou seja, entronizado e sendo adorado, cultuado pelos seres celestiais, porque somente ele era digno de honra, de glória e de louvor. E o modelo do culto celeste é aquilo que deveria ser a realidade também aqui no culto terreno. Então, o culto celestial é um modelo para ser realizado aqui no culto terreno. Então, se Deus está no céu sendo adorado, exaltado e entronizado, assim também deveria ser a realidade aqui na terra. E nós temos aqui, então, uma crítica sendo feita em relação ao culto ao imperador, que existia no primeiro século, na época de João, onde o imperador solicitava para si a adoração, o culto. E João, então, nessa revelação que ele tem ao chegar no céu, ele percebe que o único assentado no trono e digno de louvor, de glória, de adoração, é somente Deus. No capítulo 5, nós percebemos agora a figura do Cordeiro, ou seja, assim como o Pai está entronizado, o Cordeiro também está entronizado. O texto vai dizer que o Cordeiro ele está no meio do trono. E assim como o Pai, o Cordeiro também é adorado pelos seres celestiais. Porque, por meio do seu sangue, ele comprou para o Pai pessoas de toda tribo, língua e nação. E então, o Cordeiro é dignificado, ele é adorado, ele é exaltado, como já falamos aqui noutra aula, e o Cordeiro, então, pega o livro selado, que está nas mãos do Pai. Então, o livro selado está nas mãos do Pai e o Cordeiro pega o livro selado. E ao pegar o livro selado, o Cordeiro começa, então, a quebrar os selos. Ele abre os selos. E ao quebrar os selos, ao abrir os selos, ele dá início aos eventos escatológicos, que vão começar a serem narrados agora nos selos, no desdobramento dos selos das trombetas. Então, o Cordeiro dá início aos eventos escatológicos. Assim, se alguém perguntar, quando começará os últimos dias? Bom, na perspectiva, por exemplo, do apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, ele vai dizer, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, o derramamento do Espírito lá em Pentecostes é entendido por Pedro, a partir da profecia de Joel, como sendo algo que ocorreria nos últimos dias. Assim, para Pedro, em Atos dos Apóstolos, nós vivemos os últimos dias desde o primeiro século, desde a vinda de Jesus. Por quê? Porque o Cordeiro, ele quebra os selos. Isso dialogando agora com o Apocalipse. E ele dá início aos eventos escatológicos, aos eventos dos últimos dias. Então, ele dá início a esses eventos e ele colocará fim a esses eventos. Então, entre a Epifania, ou seja, a primeira vinda de Jesus, e a parousia, ou seja, a segunda vinda de Jesus, nós vivemos esse desdobramento escatológico dos últimos dias. Então, é essa a ideia que nós temos transmitido até aqui. Assim, o Cordeiro dá início e nós temos, então, os 6 selos, Selo 1, selo 2, selo 3, selo 4, selo 5, selo 6, e ali você tem fome, tem guerra, tem morte, tem martírio, tem um cataclisma no selo de número 6, e o autor faz o quê, então? Ele te dá um suspense. Ele faz uma pausa e conta 2 histórias, como nós já falamos aqui. A história dos 144 mil e a história da grande multidão. Após essa pausa, ele retoma a narrativa dos selos e conta, então, o que se encontra no selo de número 7. E a gente acha que o selo de número 7 vai acabar com a história, mas não acaba. O selo de número 7, ele inicia uma nova série, uma série agora de
7 trombetas. Então, aqui a gente percebe o livro do Apocalipse indicando que o mesmo não precisa ser lido necessariamente como se cada capítulo fosse de forma cronológica a sequência do novo capítulo. Alguns sim, outros não. Em alguns momentos ocorre uma recapitulação, né? Ou seja, ele vai recapitular, ele vai contar uma mesma história a partir de uma perspectiva diferente. Que história é essa, Rodrigo? É a história entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, dando ênfase, né, dando detalhes diferentes cada vez que ele conta essa história. Assim como, por exemplo, nos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos e cada um dos evangelhos conta a mesma história, a história de Jesus, a partir de perspectivas diferentes, colocando uma ênfase aqui, um detalhe acolá e agregando para o nosso conhecimento acerca dessa história que trata da vinda de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. A mesma coisa aqui no Apocalipse. É uma história sendo recontada, recapitulada de formas diferentes. Então, nós temos a história sendo contada aqui, olha, até o selo número 6, e o selo número 6, meus irmãos, é um cataclisma. Vai dizer que abala o sol, abala a lua, as estrelas caem do céu. As estrelas caem do céu, bateram na terra, é o fim do mundo. Diz que o céu se enrola como um pergaminho. Imagine essa cena, o céu se enrolando como um pergaminho. Não tem mais como ter continuidade. Então, o autor ele vai recontar a história. E vai recontar agora, a partir da perspectiva das 7 trombetas, até que chega na trombeta de número 7, que também encerra novamente essa história. Se fôssemos ler de maneira cronológica, teríamos que admitir aqui, pelo menos, 2 finais de mundo. Como sabemos que o mundo não vai terminar 2 vezes, a gente entende que é uma mesma história sendo recapitulada. Então, a gente lê o Apocalipse aqui não de maneira cronológica, mas de maneira recapitulativa. Ele recapitula e conta uma mesma história. Então, ele vem trombeta 1, 2, 3, 4, 5, 6, e gafanhoto, e trevas, e toda aquela complexidade que vem acontecendo. E aí, quando chega na trombeta 6, o que o autor faz? Novamente, ele dá uma pausa. Ele te dá um respiro, né, para você recuperar o fôlego. Porque, lembremos, o livro ele foi redigido para ser lido por uma pessoa e ouvido pela comunidade. Então, você tem um leitor ali, fazendo a narrativa do livro, e os demais ouvindo, atentos. Então, ele usa essa estrutura dentro do livro. E percebam que ele é muito bem estruturado, ele é muito bem organizado. E após essa pausa, ele volta para a narrativa das trombetas e encerra com a trombeta de número 7, que também estabelece um fim da história, assim como na trombeta de número 6. Após essa nossa recapitulação, a gente lembra também em relação à intertextualidade, né? Ou seja, as fontes, a tradição que está por trás dos selos e das trombetas. Os selos nós já argumentamos e as trombetas nós iremos desenvolver na aula de hoje. E nós colocamos como um dos textos que possuem referência com os selos o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24. E ali tem guerras, e ali tem fome, e ali tem martírio, e tem tudo isso ali sendo colocado no sermão profético. E o selo de número 6 é interessante para essa comparação, tá? Eu vou só colocar aqui para a gente lembrar um pouco do que foi argumentado. Olha só como nós temos essa ligação profunda entre o sermão profético de Jesus e os selos. Olha o que diz no sermão profético de Jesus, Mateus 24, no verso 7 e no verso 29. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E olha o que diz no selo de número 6. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Perceba aqui a relação direta com a palavra de Deus. Então, assim, os ouvintes, quando o leitor estava lendo essa revelação de João no Apocalipse, lembravam das palavras de Jesus, dizendo que aquilo realmente iria acontecer.
Assim, a gente percebe essa intertextualidade entre os selos e o sermão profético. E em relação às trombetas, que nós vamos abordar na aula de hoje, a mesma coisa irá acontecer, né? Você tem na trombeta de número 1, tratando sobre Saraiva, na trombeta de número 2, sobre o mar que se torna em sangue, ao lado eu coloco a referência para depois você verificar, tá? A trombeta de número 3, a água que se torna amarga. Na trombeta de número 4, nós temos escuridão do sol, da lua e das estrelas. Na trombeta de número 5, nós temos o desdobramento dessa trombeta em 3 ais, né? Primeiro ai é a trombeta de 5, o segundo ai é a trombeta 6 e o terceiro ai a trombeta 7. E no primeiro ai, que é a trombeta 5, nós temos gafanhotos. Na trombeta 6, o segundo ai, nós temos morte. Depois nós temos uma pausa, como nós falamos já, né, onde será contada 2 histórias, e vamos para a 7ª trombeta, que é o terceiro ai, e ali nós encontramos novamente o fim da história sendo narrado. Ora, meus irmãos, vocês que conhecem Bíblia, vocês que conhecem o texto bíblico, ao ouvirem o que eu estou falando aqui, olha, Saraiva, mar em sangue, água amarga, escuridão do sol, da lua, das estrelas, ou seja, trevas sobre a terra, né? Gafanhotos, morte, mortandade. O que vem à cabeça de vocês? Vocês que conhecem Bíblia, a mesma coisa que vinha na cabeça daqueles primeiros cristãos que receberam essa mensagem da revelação dada por Jesus Cristo até João. Com certeza, o que vem na cabeça de vocês ao ouvirem tudo isso, vocês que conhecem a Bíblia, é essa imagem aqui, lá no Egito, quando o povo estava cativo no Egito, então ocorreram as 10 pragas no Egito, não é isso? As 10 pragas no Egito. E nós temos, então, nas 10 pragas do Egito, o seguinte: a primeira praga, a praga 1, as águas se tornam em sangue. A praga 7, nós temos Saraiva. A praga 8, gafanhotos. A praga 9, escuridão. A praga 10, nós temos a morte. E temos o episódio após, né, no capítulo 15, lá do Êxodo, nós temos o episódio de Mara, onde as águas lá elas eram amargas e são transformadas em águas doces, lá em Êxodo 15. Já nas trombetas, nós teremos esse episódio de Mara ao contrário, já que se trata de juízo de Deus, né? Momento de juízo, então será o contrário. As águas lá nas trombetas são doces e se tornarão amargas, né? Fazendo aqui um paralelo com o episódio narrado lá em Mara. Assim, a gente pode traçar essa comparação aqui que eu trouxe, olha só, essa comparação. Trombeta 1, Saraiva. Praga 7, Saraiva. Trombeta 2, mar em sangue. Praga 1, água em sangue. Trombeta 3, água amarga. E aí você tem o episódio de Mara e as águas amargas. Trombeta 4, escuridão do sol, da lua e das estrelas. Praga 9, escuridão sobre a terra do Egito. Trombeta 5, gafanhotos. Praga 8, gafanhotos. Trombeta 6, a morte. Trombeta 10, a morte também dos primogênitos, né? E então nós chegamos na trombeta de número 7. Na trombeta de número 7, nós temos o final da história. E aqui, olha só também que coisa interessante. Quando a gente fala assim de final dos tempos e última trombeta, né? A trombeta 7 é a última trombeta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7ª é a última trombeta. O que vem à sua mente também, né? Você que conhece Bíblia, ao ouvir a última trombeta, vem à sua mente, com certeza, a narrativa do apóstolo Paulo, lá em Coríntios, quando ele fala sobre o soar da última trombeta, não é isso? Não tem lá a última trombeta? Então, nós temos um paralelo aqui também em relação a essa última trombeta. E aí eu gostaria de comparar agora esses 2 textos, tá bom? E aí vai dizer assim, olha só, 1 Coríntios, capítulo de número 15, vai dizer assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então, está falando da vinda de Cristo e está falando aqui de ressurreição na vinda de Cristo. Então, virá o fim. Olha que questão interessante. Cristo vem
e é o fim da história. Então percebe que aqui a proposta que nós já argumentamos de um pré-milenarismo dispensacionalista, que coloca que quando Cristo vem, ele estabelece um reino político aqui na Terra, reina, e depois há uma revolta de Satanás, e aí só depois nós temos o juízo final e o fim da história. Aqui parece que não é assim. Mais um texto, né? Nós temos colocado vários textos aqui nesse sentido. E aqui mais um texto que vai dizer que Cristo vem, ele vem, ocorre a ressurreição e virá o fim. Não tem mais o que acontecer. Dentro desse mundo que nós conhecemos. Será estabelecido novo céu e nova terra. E olha só, virá o fim quando ele, Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai. Ou seja, Cristo já reina. Ele já reina entre nós. Ele disse, né? O reino de Deus está entre vós. Ele não está consumado. Né? Ele será consumado justamente quando Cristo voltar e entregar o reino ao Pai. Então, ele está dizendo aqui, entregar o reino ao Pai quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Cristo reina e vai destruindo todo o principado e toda potestade e poder até que chegará o último inimigo a ser vencido. O texto vai continuar argumentando nesse sentido, né? Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. E quando que a morte vai ser destruída? Ora, no dia da ressurreição, que é o que está sendo tratado no capítulo número 15 de 1 Coríntios. Então, tratando da ressurreição final, o último inimigo sendo vencido e o juízo final sendo estabelecido também. Então, perceba aqui como a leitura ela é simples, né? Ela é simples na perspectiva desse texto do apóstolo Paulo. Então, o último inimigo a ser vencido é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou, ou seja, o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aí eu dou um salto agora, versículo 50. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, ou seja, a consumação final, quando ocorrerá, então, o estabelecimento pleno do reino de Deus. Por isso ocorrerá a ressurreição, para que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o último inimigo, que é a morte, ele seja vencido. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, ou seja, todos seremos arrebatados, teremos o nosso corpo, então, glorificado. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar do quê? Da última trombeta. Então, quando tocar a última trombeta, no final da história, como nós lemos lá em Apocalipse, será o momento em que ocorrerá a ressurreição, que é o que ele está colocando aqui, a ressurreição ocorre no toque dessa última trombeta, e como nós lemos anteriormente, virá o fim. É uma leitura bem mais simples, e é o que o texto está nos indicando aqui de forma bem tranquila, né, nessa proposta que estamos apresentando. Então, no toque da última trombeta. E qual é a última trombeta? Apocalipse tem lá a sua sétima trombeta, a sua última trombeta, que é o momento que se estabelece o final da história. Então, perceba que esses eventos escatológicos, do final dos tempos, eles estão relacionados entre si. Né? Eles não estão distantes entre si, eles estão relacionados como eventos que ocorrerão nesse momento último da nossa história. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O último inimigo será vencido nesse momento da ressurreição. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo vitorioso, vencendo a morte nesse momento final da história. E aí, a comparação, né,
Eu esqueci de passar aqui o slide, me perdoem, tá? Mas o que eu li está contido, tá? Nesse slide aqui. Vou deixar aqui um tempinho para que vocês possam acompanhar, tá? Está aí contido tudo que eu acabei de ler aqui para vocês, ok? E vou colocar agora a comparação com o selo de número 7, né? Que é a última trombeta, que vai dizer: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ou seja, é a consumação do reino. Quando ele então entrega o reino ao Pai, como está escrito lá em Coríntios, né? É a consumação. O reino de Deus já está entre nós e será consumado nesse momento. E aqui deixa claro: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e o seu Cristo, e ele reinará para sempre. Ou seja, aqui está o reinado de Cristo, né? Aqui está já o reinado de Cristo. É o final, não tem desdobramento aqui em termos dessa realidade que conhecemos. Será estabelecido um novo céu e nova terra posteriormente, uma nova realidade que será colocada diante da gente. Verso 16: e os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras. Ou seja, aquela frase, Deus que é, que era e que há de vir, esse último bloco aqui já não tem mais sentido, porque ele já chegou, ele veio, ele não virá no futuro, ele já está presente nesse momento. Então, Deus que era e que é, porque ele já está presente, então não virá. Então aqui você percebe que até essa concordância em relação ao final da história que está sendo narrada nessas 7 trombetas, né? Deus que era e que és. Deixa eu achar aqui: Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. É o período final da história, o julgamento final, quando então ocorrerá a ressurreição e o julgamento, para dar galardão aos teus servos, o juízo final. Os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então a gente percebe aqui uma relação profunda entre a 7ª e última trombeta e, lá em Apocalipse, e a última trombeta também indicada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. Assim, meus irmãos, eu encerro a nossa comparação aqui, o nosso estudo, a nossa reflexão sobre as trombetas do Apocalipse, percebendo, então, mais uma vez, essa história da salvação sendo recontada, sendo recapitulada, e indicando, então, que desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, nós vivemos esse hoje cristão, esse agora cristão, onde a mensagem do Evangelho vai sendo proclamada, vidas vão sendo resgatadas, até o momento em que a última trombeta será tocada, até o momento final, onde ocorrerá, então, a ressurreição do corpo, ocorrerá o arrebatamento da igreja, ocorrerá o juízo final. Então, essa história está sendo contada de formas diferentes dentro do livro do Apocalipse, sendo recapituladas. E aqui, mais uma vez, a gente percebeu ela sendo contada. E nós, então, encerramos indicando mais uma vez que o livro do Apocalipse não é um livro para se perceber quando que vai cair as torres gêmeas, né? Como muita gente gosta. Não é um livro para perceber quando vai surgir a pandemia do Covid-19. Não é para isso. Não é essa a proposta do livro do Apocalipse. É mostrar que esses flagelos, essas demandas, esses dados escatológicos, desde a vinda de Cristo até a sua segunda vinda, eles vêm ocorrendo na humanidade e vão se intensificando no decurso da história. Eles vão ocorrendo no decurso da história. E o importante é a gente perceber uma palavra de esperança em meio às aflições que passamos, porque Deus continua sendo o nosso Deus, o Cordeiro continua sendo aquele que nos redime, aquele que nos salva, aquele que nos resgata da morte para a vida, porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, ele viverá. Então, o livro do Apocalipse não é um livro para ter medo, em que pese existam muitos
pregadores do Apocalipse no sentido de colocarem medo, né, nas pessoas por meio do Apocalipse. Que sejamos, sim, pregadores do Apocalipse, mas pregadores do Apocalipse enquanto pregadores que trazem a mensagem de salvação, esperança, consolo para todo aquele que crê no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paro por aqui. Semana que vem a gente continua falando sobre os 144 mil e a grande multidão. Desejo a você um dia abençoado e que Deus esteja abençoando toda a sua casa, toda a sua família. Um abraço, fiquem na paz.